Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais uma publicação da série Lendas Marvel. Eu tenho em mãos Geneswell Capitão Marvel, publicação da editora Panini Comics, material que segue o mesmo padrão gráfico em relação às outras edições da série Lendas Marvel, são encadernados com um bom acabamento gráfico, né? O verniz aqui aplicado, capa cartonada, papel couché de boa gramatura, edição que conta aí com 120 páginas ao preço de R$ 34,90. Essa publicação compila a minissérie em 5 partes lançada lá nos Estados Unidos, com roteiros dele, Peter David. Eu acho que é o cara que mais escreveu séries Lendas Marvel, pelo menos das que foram publicadas aqui no Brasil. Teve a do Quarteto Fantástico, teve a do Hulk, agora a do Capitão Marvel, e ele é acompanhado pelo excelente desenhista Juanan Ramírez, com as cores de Federico Bli. Bom, eu tenho insistido nessas séries Lendas Marvel que são lançadas aqui no Brasil com aquela esperança de ler uma história de qualidade que me traga aquela nostalgia. Afinal, a ideia da série Lendas Marvel é colocar artistas que deixaram seu nome em determinados títulos para escreverem novas histórias. E considerando que a maior parte das publicações Marvel atuais deixam a desejar, um escape seria justamente essa série. Acontece que eu tenho me decepcionado fortemente com a maior parte delas. Uma ou outra é ok, divertida, mas nada além disso. Assim eu já estou começando a rever a ideia de dar continuidade nas compras de publicações dessa série Lendas Marvel. Mas falando desta edição, ela foge um pouquinho da proposta que já foi apresentada nas publicações anteriores, onde nós temos basicamente histórias não contadas, como por exemplo a publicação lá do Hulk em Las Vegas, uma história que não havia sido narrada ainda e que é contada lá no passado do personagem. Aqui nós vamos ter uma mistura de história não contada com uma história atual, com a volta do Geneswell. Desta forma, o Peter David vai trazer essa história não revelada ainda do personagem para trazer um paralelo com as histórias atuais que vão ser narradas também dentro dessa publicação. Basicamente, nós vamos ter o legado, né, que acabou sendo ressuscitado, só que ele está com problemas de memória. Olha o trabalho artístico do Juanan Ramírez, muito bom, as cores também dão esse ar todo cósmico para a publicação, realmente uma arte e cores muito bem encaixadas dentro dessa história. E nós temos a típica narrativa do Peter David, né? Utilizando de passagens cômicas, são histórias de aventura, de ação, com uma certa leveza, ainda que traga um caráter um tanto pessoal para os personagens, né? Uma questão psicológica e tal. O problema é na estruturação da narrativa dessa história do Peter David, porque ela fica intercalando entre histórias do passado e histórias do presente, o que traz até uma certa confusão. Você tem que eventualmente voltar algumas páginas para relembrar se é do passado ou são histórias do presente. Então eu particularmente achei um pouco confuso por esse aspecto. Teremos aqui a Marlo Chandler, né, que foi a esposa do Rick Jones. Inclusive tem referências ao casamento dela, que foi publicado dentro da série mensal do Incrível Hulk. Aqui nós temos o legado, que depois acaba, né, se transformando com esse design. Também é falado sobre a criação dele, qual é a sua origem, os braceletes cósmicos e também o envolvimento da Senhora Morte. Ela que acabou sendo capturada por um líder Kree, que agora tem um acordo de paz com os Skrulls e vai ter uma personagem que também vai auxiliar, né, o Capitão Marvel dentro dessa jornada para encontrar
a Marlo Chandler e também libertar a Senhora Morte. É uma história que poderia ser melhor desenvolvida, o plot é interessante, mas o Peter David não foi exatamente feliz na hora de desenvolver. Sem falar dessa parte mais confusa, com um vai e volta, nós temos também uma abordagem envolvendo entidades ultra mega poderosas que traz uma certa inconsistência, seja no aspecto de poder dessas entidades, seja também no aspecto mais mundano de personalidade delas. Se a gente pegar um retrospecto de como a Senhora Morte é retratada dentro do universo Marvel, a gente tem uma personagem mais séria, que pouco fala, e aqui o Peter David, né, obviamente utilizando o seu estilo de contar histórias, muito ser humana, o que acaba destoando, né, de outras aparições da Senhora Morte. E isso, de uma certa forma, incomoda, mas dentro da linha, né, de escrita do Peter David, até que faz um certo sentido. Então, basicamente, nós vamos ter aí o Capitão Marvel tentando resgatar a Senhora Morte, também, o Rick Jones se aliando novamente ao James Whale, né, formando aquela dupla clássica que inclusive ganhou uma série mensal, que aqui no Brasil ela foi publicada dentro da mensal Quarteto Fantástico e Capitão Marvel da editora Panini, num formato um pouco menor do que o americano, e eu até hoje torço, né, que essas histórias sejam republicadas, porque lá o Peter David realmente estava escrevendo muito bem, são histórias legais, gostosas. Infelizmente, né, o Peter David, assim como outros artistas, Jim Starlin, Frank Miller, já não tem, né, a mesma habilidade de escrita, já não empolgam mais tanto assim os leitores. Em resumo, nós temos aqui um encadernado que, no meu entender, tinha um potencial para apresentar algo melhor para o leitor, mas não chega a ser exatamente ruim, né? É interessante acompanhar as diversidades do James Whale, essa nova união entre os personagens, outros que acabam dando as caras dentro da publicação de forma pontual, essa missão de reencontrar a sua antiga esposa e também salvar a Senhora Morte, o que vai acontecer no final disso tudo, e a volta do próprio James Whale, né, que é um personagem que particularmente eu gosto. Então, olhando de maneira geral, dá para dar aí uma nota 7,5 para Lendas Marvel. Não é de toda ruim, mas poderia ser um grande destaque dentro dessa linha de publicação da Marvel Comics. Então, basicamente é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Valeu!